Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagem de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. Hoje, terça-feira, e é o nosso segundo dia da nossa semana especial, Livre-se dos Pesos. Você sabe que ontem nós falamos sobre o peso das histórias que herdamos. Isso mesmo, aqueles medos, aquelas crenças e ideias que muitas vezes nem nasceram conosco, mas que acabamos carregando como se fossem nossas histórias. E hoje eu quero falar sobre um peso muito comum e ao mesmo tempo extremamente silencioso. O peso de querer agradar todo mundo. E talvez você nunca na vida tenha pensado nisso como um peso, até chegar um determinado momento. Porque à primeira vista não parece peso, parece uma qualidade. Ou seja, você vai lá, ajuda. Você vai, acolhe. Você se preocupa, você resolve os problemas. Você está sempre disponível para as pessoas. Mas existe uma diferença entre fazer isso por amor e fazer isso por necessidade. Existem sim pessoas que ajudam todo mundo, mas tem dificuldade de pedir ajuda. Acolhe todo mundo ao seu redor, mas guardam suas próprias dores aqui, em silêncio. Resolvem problemas para a família inteira, mas não consegue olhar para os seus próprios problemas, as suas dificuldades. Ou seja, elas estão sempre disponíveis para os outros, mas raramente encontram tempo para elas mesmas. Sempre elas se colocam no final da fila. E depois de alguns anos, vivendo assim, dessa maneira, começam a sentir um cansaço estranho. Não é aquele cansaço físico, não. É um cansaço emocional. Porque perceba bem, você viver para os outros tem um preço. Qual é? A pessoa vai se esquecendo dela mesma. Ela vai adiando o quê? Os seus sonhos, vai adiando suas necessidades para depois. Vai se adaptando tanto aos desejos dos outros que aos poucos ela até perde contato com aquilo que ela realmente quer. E sabe o que costuma existir por trás disso? Como eu sempre falo, medo. Mas não um medo qualquer. O medo de desagradar as pessoas, o medo de decepcionar as pessoas, o medo de ouvir críticas, medo de não ser aceito, medo de perder o carinho, a aprovação ou até o reconhecimento das pessoas. E muitas vezes isso começa muito cedo, principalmente lá na infância. Quando aprendemos que ser uma boa pessoa significa agradar, que ser amado significa corresponder às expectativas dos outros, que dizer não era egoísmo, que discordar era desrespeito, que colocar limites era um problema, então nós crescemos, tentando merecer amor através do esforço, tentando merecer carinho através da dedicação pelo outro, tentando merecer a aceitação fazendo sacrifícios a todo momento. Mas existe algo importante que a gente precisa entender nessa história toda. Amor não deveria ser uma recompensa. Amor deveria ser uma troca saudável. E quando passamos a vida tentando conquistar a aprovação o tempo todo, acabamos nos afastando de quem? De nós mesmos. Por isso, eu quero deixar hoje duas reflexões para você. A primeira, observe quantas vezes você diz sim para algumas coisas, quando lá no fundo gostaria de dizer não. Será que talvez aí não esteja uma das maiores fontes do seu desgaste emocional? A segunda, antes de aceitar qualquer compromisso, faz uma pergunta simples para você.
Eu estou fazendo isso por amor ou por medo? Porque quando fazemos algo por amor, aí existe uma leveza. Mas quando fazemos por medo, aí vai existir uma outra coisa: peso. E o tema da nossa semana é justamente esse: aprender a identificar aquilo que está pesando dentro de nós. E talvez você não precise deixar de ajudar as pessoas, porque esse não é o princípio. Talvez você só precise aprender a não se abandonar enquanto ajuda alguém. Hoje, pare, pense nisso. E amanhã nós vamos falar sobre um outro peso que muitas pessoas carregam durante anos e anos, também sem perceber. Muito bem, deixa para amanhã. Eu desejo um excelente dia para você, uma boa reflexão, uma boa avaliação e, claro, aloha.